No CSS, a propriedade position, ela define a forma como nós posicionamos os elementos dentro da nossa página. O posicionamento dos elementos é feito com diferentes propriedades CSS. E todas essas propriedades, elas vão mudar o seu comportamento de acordo com o tipo de declaração de posicionamento de um elemento HTML. Os tipos de posicionamento dos elementos HTML podem variar entre absoluto, fixo, relativo, estático ou herdado, né? E as propriedades top, bottom, left e right, elas são definidas com base no tipo de posicionamento para definir como um elemento vai ser apresentado, como você vai posicionar esse elemento na tela. O primeiro tipo de posicionamento dos elementos HTML normalmente é o posicionamento do tipo estático. Ele é a forma padrão de posicionamento dos elementos e quando você utiliza o posicionamento estático, os elementos são posicionados de acordo com a ordem de inserção na página, de forma que elementos que são inseridos antes na estrutura HTML aparecem antes, aparecem na parte mais de cima da página. Os elementos com posicionamento estático, eles não são afetados pelas propriedades left, right, top, bottom. Então esse é um detalhe para vocês lembrarem que se vocês têm um elemento com posicionamento estático, se vocês tentarem movimentar esse elemento utilizando as propriedades left, right, top, bottom, né, que seriam esquerda, direita, cima e baixo, ele não vai ser movimentado. O posicionamento estático é o tipo de posicionamento que nós vimos até agora e basicamente ele é representado pela seguinte definição, né? Conforme vocês inserem os elementos na página, é a ordem como eles vão aparecer na tela. A ordem que você coloca dos elementos define o posicionamento deles na tela. O segundo tipo de posicionamento que eu gosto de mencionar é o posicionamento fixo, que ele é definido pelo position fixed, né? Pela propriedade position fixed. Quando você utiliza um elemento com posicionamento fixo, esse elemento ele é posicionado de acordo com a janela do navegador. E mesmo com a movimentação do scroll na janela, o elemento ele não muda de posição, ele fica fixo. Ele é frequentemente utilizado para implementar alguns menus fixos na tela. Elementos de posição fixa também não ocupam espaço dos elementos de posição estática. Então, se você pega um elemento HTML e declara que ele vai ter position fixed, o que vai acontecer é que os outros elementos vão se comportar como se ele não estivesse na tela. Para exemplificar o uso de elemento de posicionamento fixo, eu trago o seguinte código para vocês, em que nesse código eu tenho dois divs, um div que é uma caixinha vermelha, como vocês podem observar, e um outro div que tem uma infinidade de texto dentro dele, né? Então ele tem mais texto do que a janela do navegador consegue suportar. E esse nosso div, que é a caixinha vermelha, eu declarei a regra CSS dele, conforme vocês podem observar no slide. Ele tem posicionamento fixo, altura e largura de 200 pixels, uma cor de fundo vermelha. E eu posicionei ele de cima para baixo em 100 pixels e da direita para a esquerda em 100 pixels. O que é importante vocês observarem é que o fato dele ter posicionamento fixo significa que as propriedades top e right vão ser definidas tendo como base a parte de cima do navegador e a parte da direita do navegador. Então ele leva em consideração o tamanho da janela do navegador para definir essas propriedades. E ele está literalmente posicionado a 100 pixels da borda de cima do navegador e a 100 pixels da borda da direita do navegador por essa declaração. E essa é a forma base de posicionamento dos elementos fixos. O elemento de posicionamento relativo, ele é definido pela propriedade position relative, e quando você posiciona um elemento dessa forma, você vai definir o posicionamento dele de acordo com a posição normal do próprio elemento. Nesse caso, a posição normal seria a posição estática dele. Elementos posicionados de forma relativa ocupam o espaço dos elementos estáticos. E só para trazer um exemplo de código para vocês, nesse exemplo nós temos 3 divs, de forma que eu tenho um div fixo,
e dentro desse div de posicionamento fixo, que é o meu div preto ali, eu tenho dois divs. Um div de posicionamento relativo, que é o meu div vermelho, e um div de posicionamento estático, que é o meu div azul. A primeira coisa que vocês têm que observar é os dois divs, né, tanto de posicionamento relativo quanto de posicionamento estático, eles estão inseridos dentro do div preto. Uma coisa interessante para vocês observarem é que o div de posicionamento estático é o div azul. E observem como ele se incorpora ao layout da página, como se o div vermelho estivesse posicionado imediatamente acima dele. Um outro detalhe a ser observado é que o div vermelho, né, ele foi declarado com o posicionamento relativo, né, com a definição, com a propriedade position relative, e ele também foi posicionado com a propriedade top 50 pixels e a propriedade left 250 pixels. O que esses dois valores dizem é o seguinte: eles dizem para esse div vermelho considerar o posicionamento estático dele, que era imediatamente acima do div azul, e deslocar ele de cima para baixo 50 pixels e deslocar ele da esquerda para a direita em 250 pixels. E esse é o funcionamento do posicionamento relativo. Ele é relativo porque ele leva em consideração o posicionamento dele estático e ele desloca o elemento considerando esse posicionamento. O terceiro tipo de posicionamento que eu vou apresentar para vocês é o posicionamento absoluto, definido pela propriedade position absolute. Quando vocês utilizam o posicionamento absoluto, o elemento vai ser posicionado de forma relativa ao primeiro pi que não possua posição estática. Elementos posicionados absolutamente não ocupam espaço dos elementos estáticos. O exemplo que eu trago de posicionamento absoluto, ele é bastante similar ao exemplo anterior, em que eu tenho um div com posicionamento fixo, e dentro dele eu tenho dois divs, um com posicionamento absoluto e outro com posicionamento estático. O div de posicionamento absoluto é o div de cor vermelha, e o div de posicionamento estático continua sendo o div azul. Um detalhe a ser observado é que o div azul, o div de posicionamento estático, observem como ele se comporta no layout, como se o elemento, o div vermelho, não estivesse inserido no posicionamento estático. É como se ele não estivesse lá. Tanto que o div azul ele aparece em cima, ele sobe. O div vermelho, por sua vez, observem que ele foi definido como posicionamento absoluto. E como posicionamento absoluto, ele vai levar em consideração, para definir o seu posicionamento, o primeiro elemento pi antecedente dele, dentro do qual ele está inserido, que tenha tipo de posicionamento não estático, que nesse caso é o elemento fixo, é o primeiro div, o div preto. E, como tal, ele é posicionado em relação a esse div preto. E ele é posicionado na posição de cima para baixo, 0, pela propriedade top 0, e na posição da direita para a esquerda, 0, de acordo com a propriedade right 0. E essa é a característica do posicionamento absoluto. Ele é absoluto em relação ao primeiro elemento pi dele que não tenha posicionamento estático. As propriedades de altura e largura também vão ser afetadas pelo tipo de posicionamento do elemento. E quando vocês definem os tipos de posicionamento dos elementos, agora começa a fazer sentido se vocês vão utilizar dimensões relativas como o valor de porcentagem, porque o valor de porcentagem também vai levar em consideração o tipo de posicionamento dos elementos. A última propriedade relacionada ao posicionamento dos elementos é a propriedade z-index. A propriedade z-index, ela serve quando nós queremos inverter qual elemento aparece sobreposto ao outro. Vamos considerar esse seguinte código que eu estou apresentando para vocês. Nesse código eu tenho dois elementos com o posicionamento do tipo absoluto. E eu posicionei dois divs, o div vermelho e o div azul, de forma que o div azul ele fica sobreposto ao div vermelho. Eles têm posicionamento como se um ficasse em cima do outro. Isso acontece, esse comportamento do div azul ficar em cima do vermelho, ele acontece porque o div azul ele foi inserido depois na estrutura HTML.
e por isso ele tem prioridade em aparecer em relação ao primeiro div. No entanto, existem situações em que eu quero inverter esse comportamento, que eu quero trazer o div vermelho para frente do div azul, independentemente da ordem que eu inseri eles na estrutura HTML. Quando eu quiser alternar essa propriedade, eu posso utilizar a propriedade zIndex dentro do div vermelho para aumentar a prioridade dele dentro do zIndex para trazer ele para frente. Nesse caso, eu utilizei a propriedade zIndex com valor 1 e isso já foi suficiente para definir uma prioridade maior para o div vermelho, trazendo a apresentação dele para fazer com que ele sobreponha o div azul. A propriedade zIndex contém um número que define um fator de prioridade dos elementos do mesmo tipo de posicionamento, na mesma hierarquia do DOM, da estrutura HTML. Os zIndex eles são definidos normalmente com números inteiros, né? Podendo ter números negativos e números positivos. E o padrão do valor da propriedade zIndex é 0. Por isso que se a gente alternar o valor para 1, a gente já tem um elemento com uma prioridade maior de zIndex do que os outros. Um detalhe a ser lembrado da propriedade zIndex é que, para ela funcionar, é necessário que os elementos eles estejam no mesmo nível da hierarquia do código HTML e tenham um tipo de posicionamento similar.